Agora vamos falar do Atlético. Quem vai chegar é o Henrique André, porque o torcedor está perguntando como está o mercado de transferências do Atlético. Tem mais gente para chegar na cidade do Galo? E aí, Henrique, um abraço. Fala, Romano, um abraço pra você, pra quem tá ligado no programa Apito Final, nesta quinta-feira. Tá chegando a hora, viu, Romano? Segunda-feira os jogadores do Atlético se reapresentam na cidade do Galo, mas o torcedor quer saber de movimentação no mercado. O Atlético, que até agora só anunciou o zagueiro Léo Duarte, jogador de 29 anos, tava no futebol turco e ele chega pro lugar do Júnior Alonso, que se despediu. E o Alonso, que tá disputando a Copa do Mundo com o Paraguai, ele recordista aí de números de jogos com a camisa do Atlético, o estrangeiro que mais fez jogo, 242 partidas ao todo. Então, Alonso não volta, Léo Duarte será a grande novidade, pelo menos neste momento, viu, Romano? Hoje eu conversei com algumas pessoas da diretoria, também da cúpula do Atlético, que me disseram que o clube quer ser certeiro, não vai ter pressa, e também me foi explicado que o mercado tá bem morno por enquanto. E a gente pode observar aí os movimentos dos outros clubes brasileiros para entender esse movimento, né? Poucos contratando, então com o Atlético não é diferente. Isso não quer dizer que a diretoria não esteja atuando, não esteja de olho no mercado. Pode ser também algum jogador aí da Copa do Mundo, quem sabe? Pois é, e eu vou contar aqui uma coisa que eu descobri hoje também, Romano. O Atlético, no início do ano, falando em jogador de Copa do Mundo, ele negociou com Kevin Pina, que é o volante de Cabo Verde, que tá atuando pelo Krasnodar. Só que os russos pediram muito e a negociação não foi pra frente. Então o Siga pode estar analisando, inclusive, algum jogador que esteja disputando a Copa do Mundo, mas colocando o pé no chão, deixando claro pro torcedor que o Atlético não tem em orçamento aqueles grandes investimentos. Não vai fazer nenhuma compra daqueles milhões de euros nesta janela. Isso o Pedro Daniel já vinha dizendo há algum tempo. Então o Atlético vai trabalhando com os pezinhos no chão para se movimentar nesse mercado. 2 ou 3 jogadores devem chegar, este número além, né, sem contar com o Léo Duarte, e outros 2 ou 3 devem sair. Então a gente vai observando, segunda-feira tem treino e a coisa pode começar a aquecer. Cabe lembrar que a janela de transferências ela abre no dia 20 de julho. Até lá, muita coisa pode acontecer, viu, Romano? É o que o torcedor tá esperando, né, Vini? Porque por enquanto, nada. Só o Léo Duarte e é um momento também, Romano, que a gente não vê outras equipes fazendo grandes movimentos, não. Acho que o Atlético, ele foi transparente através aí do Pedro Daniel, até do Paulo Brax, em dizer que não iria fazer grandes investimentos para essa janela. Então vai se iludir quem quiser para esse período. Mas é claro que o Atlético ele precisa ser criativo e ser certeiro nesse período de transferências, porque também trazer mais do mesmo, Romano, só para falar que contratou, não faz sentido. Tem que trazer peças que cheguem para agregar, especialmente atacantes. Esses sim são reforços que eu creio que o Atlético tem que trazer alguém para chegar, assumir a camisa de titular e jogar. Porque o Atlético tem, nesse momento, um elenco com poucas opções de ataque, são opções reduzidas, e mesmo assim algumas que têm um certo questionamento. Então tem que chegar para agregar e mudar o patamar desse setor do Galo. Você não acha que precisa de primeiro volante, não? Precisa, porque o Atlético até não encontrou ainda esse jogador, né? O Maicon faz a função, o Tomás Pérez chegou, era muito mais aposta e também perdeu espaço. Precisa, mas é porque eu acho que o Atlético ainda precisa mais ainda de um atacante, um cara de beirada pra incendiar os jogos. Lembra do Keno? Esse tipo de jogador. Não tô falando que tem que ser o Keno não, porque passou a fase dele. Mas é esse jogador que acrescenta com dribles, assistências, gols. Mas se der pra trazer o primeiro volante também eu acho importantíssimo. Porque é o seguinte, pelo que a gente está acompanhando, pelo menos no primeiro jogo, né, da Copa, Alan Franco é lateral, hein? Alan Franco não é meio campo, não. No Equador ele joga mais de lateral do que de meio campista, né? Um jogador que, até pra ser primeiro volante no Atlético, também não acho que é a melhor função pra ele. Henrique falou sobre mercado, e sobre espera, sobre paciência, sobre observação de mercado nesse momento. Como é que se encara o mercado de transferências, Edu, e a atuação do Atlético até aqui? É a atuação de um clube que tem uma dificuldade financeira, que tem uma limitação financeira para se reforçar, para contratar em grande quantidade, e o Atlético tem deixado isso muito claro para o seu torcedor, várias entrevistas do Pedro Daniel, do próprio Paulo Brax.
E assim, o clube ambiciona uma vaga na Libertadores do ano que vem, ponto. Se conseguir uma conquista nas Copas, é um plus, é um bônus. E é possível. A Copa te proporciona essa possibilidade, principalmente a Sul-Americana. Acho que o Atlético, com o elenco que tem hoje, está entre os principais candidatos a uma conquista na Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil, não. Na Copa do Brasil seria uma surpresa o Atlético bater campeão. E no Campeonato Brasileiro, sendo muito sincero, eu não acredito em título, e com o atual elenco é difícil um G4, um G5. O Atlético vai ter que batalhar muito para ficar ali entre os 6, quem sabe um 5º colocado, e via Brasileiro buscar uma classificação Libertadores, com o elenco que tem hoje. Caso essa reta final de janela o Atlético faça uma movimentação maior, deixa esse elenco mais robusto em termos de qualidade, aí a gente revê a opinião. Mas para esse momento, em termos de conquista, o mais palpável Sul-Americana. Copa do Brasil seria sonhar alto, Campeonato Brasileiro, uma 6ª colocação, uma 7ª, acho que é o que está no tamanho desse elenco do Atlético hoje. Para você, Marques, tem que acelerar a janela ou o normal, de fato, essa espera, essa cautela na janela que vai se abrir ainda para esse segundo semestre, Marques? Até pegando um gancho na fala do Panzi, né, quando ele fala em termos de qualidade, poxa, eu vejo da seguinte forma, né, quando a gente trata desse tema reforços aqui, né, nesse Atlético atual, se não for um atleta que venha para mudar o patamar dessa equipe, eu acho que, poxa, não precisa, entendeu, Cirilo? Eu acho que se o mercado te oferecer, ou você, nas suas observações, trazer um atleta que possa alavancar tecnicamente essa equipe com atletas que de repente chegam para se fazer a diferença, aí eu acho legal, não para cumprir tabela, entendeu? Para cumprir tabela o Atlético tem já ali os seus, tem os garotos da base que estão pedindo passagem também. A gente tem falado recentemente muito do Riquelme, que é a seleção brasileira, começar a oportunizar esses garotos, né? Cauã, enfim, Vitão, né? A gente fala tanto da base do Atlético, né? E ela deu uma revigorada nos últimos tempos aí, sob o comando do Luiz, né? Que veio do Flamengo, que quem trouxe foi o Paulo Brax, né, André? E tá fazendo um ótimo trabalho, o Atlético tá figurando ali, principalmente no 17, brigando pelas competições, né? O Sub-20, mesmo jogando a Série B, tem jogado bem, revelando alguns atletas. Então, cara, assim, se não for pra trazer jogadores que façam a diferença, que comece a oportunizar os garotos, ô Cirilo. É isso aí. Olha só, ô Henrique, tem novidade envolvendo o time Sub-20 do Atlético? É isso mesmo, viu, Romano? Se ontem o Galinho, né? Vamos chamar assim carinhosamente, a equipe Sub-20, comandada pelo técnico Henrique Teixeira, derrotou o Coritiba por 1-0 fora de casa, no apagar das luzes, gol do João Teixeira. Hoje, o Galo descobriu qual vai ser o adversário na semifinal da competição, do Campeonato Brasileiro, da Série B. O Galo tá de olho na elite e agora vai enfrentar o Ceará, que derrotou o Internacional por 3-1. E quem chega com a gente no apito final é justamente o comandante, meu xará, Henrique Teixeira, para falar desta caminhada e do sonho de primeira divisão. Esse é um campeonato muito difícil, traiçoeiro, porque ele é muito curto, né? Ele tem metade dos jogos da Série A e por isso aumenta muito a responsabilidade de cada jogo. E além disso, existe uma falsa impressão de que as equipes não têm tanta qualidade quanto as equipes da Série A, mas na verdade tem. Então são jogos muito difíceis e muito importantes. E a gente, durante a competição, foi crescendo, começou na estreia perdendo, mas depois conseguiu uma sequência boa e conseguiu uma classificação que nos colocou numa condição boa de brigar pela subida com a pontuação. E com esse jogo de hoje, que a gente ganhou do Coritiba, a gente se posicionou muito bem para uma possível subida, e agora a gente vai para uma semifinal com total confiança, com a responsabilidade, sabendo que a gente precisa ganhar e colocar o Galo onde o Galo sempre deveria estar, que é a Série A do Brasileiro. Sabendo que colocar o Galo nesse patamar é importante para a formação dos jogadores, para eles terem mais jogos de muita qualidade, é uma grande vitrine a Série A. Então a gente sabe dessa responsabilidade e sabe do trabalho que a gente está fazendo, apesar da dificuldade
de cada jogo e da importância que isso tem para o clube. Então a gente está sabendo lidar muito bem. Acho que a gente tem um grupo muito forte e que está sabendo lidar muito bem com essa pressão e ao mesmo tempo conseguindo conquistar passo a passo, com o pé no chão, no dia a dia, com qualidade, aquilo que a gente mais quer, que é voltar para a Série A. Tá aí então, Romano, Henrique Teixeira falando com a gente aqui no Apito Final. O detalhe é o seguinte, primeiro, sinceramente, não faz mais do que obrigação. Envergonhar o nome do Atlético. Não faz mais do que obrigação voltar. Sim, o Atlético ele precisa jogar a Série A do Campeonato Brasileiro em qualquer categoria, né? Na Sub-20 também. Foi um fracasso ano passado, o Atlético deu um vexame ao ser rebaixado e tá nesse processo de reconstrução. Tem muita coisa boa sendo feita na base do Galo, a geração Sub-17 que a gente tem acompanhado, até a geração mais nova também vem com muitas promessas, mas essa geração Sub-20 tem que passar por esse momento difícil de jogar uma Série B e agora tá próxima, né? Próxima de retornar à elite. E é realmente uma obrigação, o Atlético tem que voltar a jogar a Série A do Brasileiro. Não, e um outro detalhe, se você pegar os 4 semifinalistas, lembrando que os 2 finalistas mais o melhor terceiro da semifinal sobem para a primeira divisão. Mas se você pegar, e aí, gente, trabalho de base é completamente diferente do trabalho profissional, tá? Mas se você pegar hoje, o único time que tem um clube principal na elite é o Atlético. Os outros 3, o time principal está disputando a Série B do Brasileiro. Sim, Ceará, né, o CRB e Goiás. E o Goiás. E o Internacional ficou de fora, né? Sim. Também foi rebaixado e ficou de fora, vai passar mais um ano jogando também a Série B na categoria Sub-20. Vamos falar do Galo e muita gente, né, assustada, preocupada com a movimentação no mercado, Cirilo. E hoje eu conversei com algumas pessoas do Atlético, da diretoria, da cúpula, para entender, né, o que o Atlético vem pensando para esse planejamento. Cabe lembrar que é o último final de semana de férias dos atletas, estão curtindo, estão descansando. Mas na segunda-feira vão se representar ao técnico Eduardo Domingues. E até agora, só o zagueiro Léo Duarte foi contratado para reforçar o Atlético para o restante da temporada. O pensamento é aquele que a gente já vem trazendo ao longo dos dias aqui na Itatiaia. Contratar mais 2 ou 3 atletas, além do Léo Duarte, como eu disse. E a saída também de outros 2 ou 3. Mas o Atlético, Cirilo, nesse momento, assim como outros clubes do futebol brasileiro, ele tem observado o mercado porque a janela só abre no dia 20 de julho. Então esse mercado ainda está bem morno e o Galo esperando esse mercado aquecer para de fato entrar e anunciar esses reforços que vão ajudar o time do Eduardo Domingues. Então não é uma coisa exclusiva do Atlético, os outros clubes também estão passando por isso. E eu tô falando aqui do Léo Duarte, eu pude apurar uma coisa interessante, viu, Cirilo? Ele estava contratado 15 dias antes do jogo contra o Vasco, lá em 31 de maio. E isso porque o Atlético já tinha um acordo com o Júnior Alonso que ele não permaneceria. O Alonso, inclusive, está defendendo o Paraguai na Copa do Mundo e deve permanecer no futebol norte-americano a partir do segundo semestre. E foi bastante elogiado, inclusive, pela postura profissional, o atleta que é, né? O Alonso, que foi multicampeão pelo Atlético, estrangeiro com o maior número de jogos, 242. Então foi uma saída super tranquila e o Atlético, então, se preparou e trouxe o Léo Duarte, que vai se apresentar na segunda-feira e deve ser, pelo menos por enquanto, a única cara nova que o técnico Barba Domingues vai ter para comandar a partir da próxima segunda. Lembrando que o Galo volta a campo apenas no dia 22 de julho e vai receber o Bahia aqui na Arena MRV. O Atlético, o torcedor pode esquecer, não vai colocar aquele dinheiro para comprar, né, 10, 15 milhões de euros, isso o Atlético não vai fazer, né? Então o Atlético vem estudando o mercado, tá? Mas não tem no orçamento aprovado esse dinheiro para compra, então por isso que tem que ter esta criatividade, foi o caso inclusive do Léo Duarte, né? O clube não gosta que fala assim, oportunidade de mercado, parece que apareceu e pegou, não, vem estudando e vem de olho nesses jogadores que podem reforçar o time do Eduardo Domingues. Ô Cirilo, e outra coisa também que eu apurei, tem muita informação saindo em rede social, o Atlético tá atrás do zagueiro tal, do meia tal. Me falaram o seguinte, nenhum desses nomes que vem rodando aí em Twitter, Instagram,
nenhum desses nomes procede, né? O Atlético vem trabalhando em silêncio e a gente sabe que essa época tem muita especulação, mas o clube dá essa informação de que nenhum desses nomes procede. Lembrando, né, último final de semana de férias dos jogadores do Atlético, que desde a vitória sobre o Vasco no dia 31 de maio estão descansando. Terão então a sexta, o sábado e o domingo para seguir aí descansando com a família, e na segunda-feira já tem compromisso na Cidade do Galo, reapresentação ao técnico Eduardo Domingues. E como eu trouxe anteriormente, apenas uma cara nova deve aparecer, que é a do zagueiro Léo Duarte, jogador de 29 anos que estava no futebol turco. Já o também zagueiro Júnior Alonso deve seguir nos Estados Unidos, vai jogar a MLS, né, que é a Liga Norte-Americana, não retorna ao Galo, o xerifão paraguaio, que é atualmente o recordista, o estrangeiro, com mais jogos com a camisa do Atlético, 242 ao todo. Tá chegando a hora, hein, Romano? O Galo vai voltar, mas partida oficial mesmo só no dia 22 de julho contra o Bahia. É isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Tamo junto. Peço aí like que você sair do vídeo. Vai dar muita moral pro canal se vocês deixarem um like, tá bom? Então deixa aí o like. E pra quem tá chegando, seja bem-vindo, tá? Já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e o like, né? O like é muito importante. É rapidinho, é só clicar ali e já tá o like ali ativado ali pro canal. Então dá essa força aí pro canal. Não custa nada não, tá, gente? É rapidinho, isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no canal, tá bom? A gente sempre traz notícia direto pra vocês aqui, então deixa o like aí, deixa o like. Você que tá chegando agora, não conhece o canal ainda, convido vocês a estar olhando o canal. Só trazemos notícias do Atlético Mineiro. Então, fica à vontade para estar se inscrevendo no canal. Se inscreva, ativa o sininho de notificação para tu não perder nada. Toda vez que sair uma notícia, você vai estar sendo avisado pelo YouTube, tá? O seu like é muito importante pra gente, tá bom? Deixa aí também o seu comentário em relação ao que foi falado no vídeo, tá bom? O comentário de vocês é muito importante, a participação, tá? Hoje tem Brasil, né? Hoje tá fraco de notícias, o mercado do Galo não tá muito agitado, né? E até porque agora o Galo tá agitando, tá se movimentando em silêncio no mercado, fica difícil a gente pegar nomes aqui como reforço, tá? Mas tem aí a possível saída de, vamos dizer que, Scarpa e Igor Gomes, né? Vamos dizer assim. Mas deixa aí o que vocês acham do que foi falado aí no vídeo, tá? Muito importante. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tamo junto.